Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians e aqui você terá todas as notícias em primeira mão. Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e bora lá pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque os bastidores da vitória contra o Mirassol mostram novos líderes e um Yuri Alberto emocionado. Mas tem jogador que foi submetido à cirurgia e tem uma previsão nessa data FIFA que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, data FIFA, os jogadores em férias. Bom, pessoal, data FIFA, jogadores em folga, pelo menos por 3 dias, depois se reapresentam normalmente e já começam a preparar a equipe para o clássico contra o Santos, quando o Campeonato Brasileiro volta lá no dia 15 de outubro. Enquanto isso, como eu disse, folga, depois preparação, e o meia atacante Vitinho acabou sendo submetido a uma cirurgia no joelho, uma cirurgia de menisco. Ele está de repouso até quarta-feira, depois ele se reapresenta e aí segue fazendo todos aqueles trâmites naturais de um pós-operatório, né, de um jogador que sofre uma cirurgia. Menisco é uma das mais simples lesões que hoje se tem no futebol, mas ainda assim um cuidado que requer aí de 4 a 8 semanas, né? Então pode ser que o Vitinho, vejam só que loucura, o único jogador contratado nessa janela, na bacia das almas, no apagar das luzes do Transferban, e mesmo assim pode ser que ele nem jogue mais nessa temporada. Que zica danada! Enfim, toda a recuperação para o Vitinho, que ele possa voltar o quanto antes. O menos mal disso tudo é que o Memphis já recuperou, está com a seleção holandesa. Depois o Rodrigo Garro deve começar a trabalhar essa semana, eu vou trazer mais novidades nos próximos dias, e o Yuri Alberto já está de volta. Então a gente tem um esboço aí de um time titular, de um time mais reforçado para a sequência da temporada, beleza? O Corinthians TV, né, a Corinthians TV, o clube divulgou os bastidores dessa vitória diante do Mirassol, e é muito legal quando a gente tem acesso ao vestiário, que é algo que a gente como jornalista nunca teve, né? Então, com o advento das redes sociais, dos clubes inclusive, a gente pôde ter algumas informações que a gente não tinha no acesso, né, aos atletas. E nesse caso, a gente pôde perceber que o Romero, por exemplo, que é um cara que vive uma fase de baixa, já não consegue mais corresponder como antes, mas talvez seja o mais antigo de todos os funcionários, jogadores, atletas, comissão técnica, dirigentes que estejam ali no Corinthians. O Romero é um cara que está desde 2015, né? Saiu, voltou e tal, mas é um cara que conhece muito o que é o Corinthians, o que é ser Corinthians, e ele tem uma palavra muito firme sempre no vestiário. Mas também a gente vai percebendo que tem alguns jogadores mais identificados e outros que rapidamente construíram essa identificação, construíram essa identidade. E eu estou falando do Hugo Souza. Eu brinco com o Hugo, né? Eu entrevistei ele e ele brincou comigo com essa frase que eu fiz no ano passado. Nascido para ser Corinthians. O Hugo Souza foi criado no Flamengo, mas ele nasceu para ser Corinthians. O Hugo está com a seleção brasileira, deve ser titular, inclusive, em um dos jogos, em um dos amistosos da seleção, o que vai fazer com que ele desfalque, provavelmente, o Corinthians no jogo contra o Santos, mesmo que ele não jogasse, porque a logística na véspera para um amistoso, né, de um amistoso lá na Ásia, não faria com que ele chegasse a tempo. Então o Felipe Longo deve fazer a sua estreia no clássico contra o Santos. Mas o Hugo merece, né, cara? Porque ele construiu isso. Ele estava muito em baixa na carreira. Ele, assim, tinha sido escorraçado do Flamengo. Estava na segunda divisão, na verdade, num time que foi rebaixado para a segunda divisão do futebol português. E se alguém aqui já assistiu o Campeonato Português, você sabe do que eu estou falando, o nível é baixíssimo. E ele estava no Chaves de Portugal, que acabou rebaixado, chegando no Corinthians para substituir o Cássio e o Carlos Miguel e simplesmente se torna o que se tornou. E no vestiário tem uma palavra de incentivo, todos os jogadores meio que pedindo a bênção para ele. Cara, muito legal ver esse momento do Hugo Souza. Ele tem uma relação muito boa com o Ranieri, né? Dá para ver isso mesmo quando eles terminam o jogo e depois no vestiário. Muito legal ver novas lideranças surgindo.
E aí preciso falar de um atleta também, de um cara que é um filho do terrão e que é um cara que merece respeito, até pelo que ele vem construindo. Estou falando de Maicon. Eu sei que tem alguns torcedores que ainda torcem o nariz, mas, gente, o Maicon, ele tá jogando muito. O Maicon tá sendo até diferente, tá, do que o Dorival esperava que ele fosse. Porque o Dorival, em determinado momento, pela qualidade técnica do Maicon, entendeu que ele tinha que ser primeiro volante. Cara, e o Ranieri chegou até a perder a titularidade em algum momento, o que é uma heresia, porque o Ranieri, para mim, é fundamental nesse time. Mas isso dizia muito do que o Dorival queria com o Maicon. Ele queria que o Maicon jogasse, porque o Maicon com a bola no pé, ele é diferente mesmo. Ele tem qualidade técnica, ele tem dinâmica, ele tem liderança. Cara, é um cara dali, do terrão. É importante você ter esses caras no time. Os caras que conhecem o que é ser Corinthians. Os outros entendem rapidamente, mas ele é da raiz, ele é da base. No sentido base mesmo, da base da pirâmide, do tronco da árvore. O Maicon é dali. É importante você ter esse cara no time. Só que ele tinha uma sequência de lesões, ele não conseguia ter regularidade, ele não conseguia jogar bem. A cabeça dele, eu acho que sempre com esses empréstimos assim, sempre variou. E aí chegou o Dorival e disse, não, tu vai jogar, tu vai jogar, tu vai jogar. A gente brigava com o Dorival. Pô, caramba, por que ele quer com o Maicon? Pô, esquece o Maicon. Aí ele ficou um tempo super longo, parado, com uma lesão mais séria no ano passado. E quando ele voltou esse ano, Maicon. E eu lembrava do Maicon, quando ele foi vendido, lá em 2018. Ele surgiu muito bem. Naquele time do Carille, em 2017, campeão paulista 18. Ele faz o gol do título em 18 no Allianz Parque, o gol de pênalti. O Maicon, ele tem qualidade, mas ele não conseguia jogar. Pois o Dorival insistiu e achou a posição dele, que não era difícil de prever, né? Que é um segundo homem de meio campo. Acabou. Ele comandou o setor. E nesse vídeo de bastidores, o Maicon também aparece falando, inclusive se posicionando depois, dando entrevista sobre o gol marcado, o gol de pênalti. Depois na zona mista ele também falou. O Maicon é uma das lideranças do elenco e tecnicamente vem sendo um jogador diferente. A gente teve também o Yuri bastante emocionado e usando, né? Ele também deu uma entrevista para a Globo muito bacana. Falou sobre a cavadinha, falou sobre o apoio da torcida, sobre a decisão do Dorival, de que ele não seria o batedor nesse momento. Mas para a Corinthians TV, o Yuri meio que agradece a Fiel, assim, né? Porque o apoio que eles deram, tanto no jogo passado, quando ele deu a cavadinha, quanto nesse jogo, tipo assim, ele falou, mostraram que eles estão comigo independente do que eu fizer. E ele entendeu o recado. Porque assim, a rede social provavelmente detonou o Yuri na cavadinha. Muita gente no estádio também. Mas a maioria apoia o cara durante os 90 minutos. E nisso a Fiel é muito diferente. Porque qualquer jogador teria a sua vida muito assim, prejudicada, né? Difícil, complicada nos próximos dias, perdendo um pênalti como ele perdeu. E o que a Fiel faz? A Fiel fala o seguinte, não, nós vamos te apoiar. Você vai ter que responder, mas enquanto isso não acontecer, nós vamos te apoiar. Não baixa a cabeça. E, cara, deu certo. Porque no mesmo jogo contra o Flamengo ele fez um gol, ok, o Flamengo virou o jogo. E depois, no jogo contra o Inter, ele não jogou. No jogo contra o Mirassol, ele foi o cara do jogo. Ele fez gol, ele sofreu o pênalti, ele deu assistência, ele foi o cara do jogo. Mesmo com toda a carga emocional que ele pudesse ter. Mas ele sabia que a torcida estava com ele. Então, Fiel, a torcida também ganha jogo. A torcida recupera atletas. A torcida tem um papel fundamental. E a torcida do Corinthians, mais do que qualquer outra. Ela sabe como entrar na mente do atleta, do adversário. E sabe que o seu ativo, o seu cristal, o seu poder, o seu potencial está ali dentro. E que ela precisa dar apoio a ele durante os 90 minutos. Depois disso, cobrança, tudo certo. Porque ninguém é otário. Também você não vai aplaudir quem não está bem.
Mas durante o jogo, a Fiel é a única torcida que entende. Não adianta eu vaiar esse cara, porque eu preciso dele. Eu preciso que ele se levante, que ele se recupere, e ele já deu provas disso. Então a gente vai apoiar. Mesmo na dor. Porra, você deu uma cavadinha contra o Rossi. Tava 0-0, o Flamengo virou o jogo, mas tudo bem, Yuri. Bora, levanta a cabeça, porque a gente sabe do que você é capaz. E isso é bonito. E o Yuri reconheceu isso e agradeceu a torcida. E já marcou de novo, fez um puta jogo e vida que segue. Que ele tenha aprendido a lição, mas que entenda que apoio não vai faltar. Muito legal de ver isso acontecer. Foram os bastidores do clube revelando algumas coisas. Durante a semana, vou trazer mais notícias sobre volta do Rodrigo Garro, formatação de time contra o Santos, alguns desfalques inevitáveis, tudo isso na sequência. Mas, de antemão, quero saber de você. O que vocês acham aí do Maicon? Será que ele tem que permanecer? Já comenta aí. E o Yuri Alberto, você perdoou? Tá tudo certo? Quero te ouvir também. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Corinthians espera evolução de Garro na data FIFA, e Meia pode voltar em clássico contra o Santos. A pausa nos jogos por conta da data FIFA é festejada pelo Corinthians. O clube quer aproveitar a semana para recuperar jogadores que estão machucados, em especial o meia Rodrigo Garro. Fora de combate desde 13 de setembro, quando sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, Garro vem avançando em sua recuperação. A expectativa da comissão técnica de Dorival Júnior é de que o camisa 8 possa voltar a treinar com os demais jogadores do Corinthians nos próximos dias. Ele ainda não está com o grupo, está iniciando a transição agora. Acredito que durante essa semana, a gente pode receber ele e ele possa trabalhar com o grupo, disse o auxiliar Lucas Silvestre, após a vitória sobre o Mirassol, no último sábado. Após folga, o elenco alvinegro volta aos trabalhos na tarde de quarta-feira. Enquanto isso, Garro e os demais atletas machucados seguem realizando sessões de fisioterapia no CT. Caso seja reintegrado aos treinos nesta semana, o meia argentino pode voltar ao Corinthians no clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro. O Timão, porém, adota cautela com o camisa 8 e não quer precipitar o retorno dele para evitar novas lesões. Embora dê importância ao Campeonato Brasileiro, o clube prioriza no momento a Copa do Brasil, competição na qual disputará a semifinal em dezembro. Além de Garro, o departamento médico do Corinthians trata outros 4 jogadores. André Ramalho, estiramento no músculo posterior da coxa direito. Charles, desconforto no joelho direito. André Carrillo, lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Vitinho, lesão no menisco medial do joelho direito. Garro vem enfrentando problemas clínicos nesta temporada. Antes da lesão na panturrilha, ele desfalcou a equipe em uma série de partidas por conta de dores no joelho. O camisa 8 tem 26 jogos, 2 gols e 5 assistências em 2025.